Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 22 de outubro, nós vamos meditar de Mateus, do capítulo 20 ao capítulo 22, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Parábola do trabalhador na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante ao dono de casa que saiu na madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Outros que estavam desocupados ali pela praça, ele disse: ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. E eles foram. Então, tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntando-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Respondeu eles: porque ninguém nos contratou. Então ele lhe disse: ide também vós para a vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhe o salário. Começou pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos que chegaram trabalharam apenas 1 hora, contudo, igualaste eles a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia inteiro? Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não é lícito fazer o que eu quero com aquilo que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E aí nós vamos ver mais uma vez Jesus predizendo a sua morte e ressurreição. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou a parte os 12, e em caminho lhe disse: eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e os entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado. Mas ao 3º dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando pediu-lhe um favor. Perguntou ele: que queres? E ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos assentem uma à direita e outra à esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E responderam-lhe: podemos. Então lhe disse: bebereis o meu cálice, mas ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não compete a mim concebê-lo. E, porém, para aqueles a quem está preparado pelo meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos, filhos de Zebedeu. Então Jesus respondendo disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiores exercem autoridade sobre eles? Não é assim entre vós.
Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será ele que o sirva. E quem quiser ser o primeiro dentre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Eu, às vezes, olho para esse pedido da mulher de Zebedeu, né? E essa mulher foi ousada, não é? Qual é a mãe que não quer uma posição dessa para os seus filhos? Pense bem nisso, não é? Claro que os discípulos ficaram, aborrecidos com isso, né? Com a ousadia desses dois de quererem sentar à direita e à esquerda, ou seja, se considerarem melhores, né, do que os demais. Mas é admirável a ousadia dessa mãe, porque ela conhecia o mestre. O texto fala que ela o adorou primeiro, antes de lhe pedir um favor. Temos muito que aprender com essa mulher, não é mesmo? Vamos continuar. Nós temos logo em seguida a cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamavam: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão o repreendia para que eles calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-o e perguntou: Que queres que eu te faça? E responderam: Senhor, que nos abra os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a visão. Isso mesmo. E foram seguir Jesus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, é o capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhe: Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei. E se alguém disser alguma coisa, responde: o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Sabe quem foi esse profeta? Zacarias, está lá no capítulo 9, versículo 9. Sabe o que ele disse? Dizei à filha de Sião: eis aí que te vem o teu rei, humilde, montado em um jumentinho, num jumentinho, cria de um animal de carga. E dos discípulos, tendo feito como Jesus ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então, puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando pela estrada. Desse texto se origina o Domingo de Ramos, comemorado pela Igreja Católica. A multidão que precedia, como os que seguia, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Você sabia que essa declaração foi dita pelos Salmos? Lá no Salmo 118, no versículo 25, 26, fala a respeito dessa aclamação. Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntou: quem é este? E a multidão clamava: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. E aí, tendo Jesus entrado no templo, expulsou dali
todos os que vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pomba e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, porém vós transformais em covil de salteadores. E aí vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele curou a todos. Isso mesmo, né? E aí, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, ele teve fome, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto em ti. E a figueira secou imediatamente. E aí, vendo isso, os discípulos se admiravam e exclamavam: como secou tão depressa essa figueira? Jesus, porém, lhe disse: em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidares, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte disser: erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. Lembra que Jesus falou a respeito disso? Aqui em Mateus mesmo, no capítulo 17, versículo 20. E ele finaliza essa fala dizendo: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis, né? E aí nós vamos ver que, tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando acerca dele, os principais sacerdotes, os anciões, o povo, perguntaram: com que autoridade fazia estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta, se me responderes, também eu vos direi que autoridade faça essas coisas. Da onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissesse do céu, ele nos dirá então, por que não acreditastes nele? E se dissesse dos homens, é para temer o povo, porque todos consideravam João como um profeta. Então responderam Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, nem vos digo com que autoridade faço essas coisas, né? E aí ele vai trazer a parábola de 2 filhos, que um homem tinha 2 filhos, chegando o primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? E ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. E dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse disse: não quero. Depois se arrependeu e foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: o segundo. Declarou Jesus: em verdade vos digo que os publicanos, meretrizes, vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram, vós, porém, mesmo, vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditares nele. E aí nós vamos ver a parábola dos lavradores maus, que Jesus vai dar em complemento a isso que ele está falando. Olha, atentai na outra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a aos trabalhadores. Depois se ausentou do país. Interessante que há uma parábola dessa muito semelhante, né? Lá em Isaías, capítulo 5, versículo de 1 a 2. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando o seu servo, espancaram a um, mataram o outro e ao outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, trataram esse da mesma forma que o anterior. E por último enviou o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disse entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-nos
e apoderaram-se da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Respondeu: fará perecer horrivelmente esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntaram-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal, pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Interessante que Salmo 118, 22 e 23 fala dessa pedra que os construtores rejeitaram, né? E é muito interessante essa parábola dos lavradores mau, né? Porque retrata a vinda dos profetas, profetas maiores, profetas menores e, por fim, o próprio Filho de Deus. Mesmo assim, não o respeitaram, né? Rejeitaram a eles. Então, é muito real esta parábola aqui dos lavradores maus. E, por fim, capítulo 22, que é a parábola das bodas, né? De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou a bodas do seu filho, né? Então aqui você já percebeu que nós vamos falar novamente do próprio Jesus. Então enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com a ordem: dizei aos convidados, eis que já preparou o banquete, os bois cevados já foram abatidos, tudo está pronto, venham para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram cada um para o seu campo, outros para os seus negócios. E outros, agarrando o servo, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, as encruzilhadas, caminhos, e convidai para as bodas tantos quantos encontrares. E saindo aquele servo pela estrada, reuniram todos os que encontravam. Maus, bons, na sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia as vestes nupciais. E perguntou: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele umedeceu. Então ordenou o rei ao servente: amarrai os pés, as mãos e o lançai para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Que profunda essa parábola, não é? Então aqui o banquete, né? O banquete do noivo com a noiva, e nós podemos ver que os verdadeiros convidados, os judeus, recusaram-se, não reconheceram o noivo. E aí Deus abre a oportunidade e o Espírito Santo sai pelas estradas, reunindo todos o que eles encontraram, né? A palavra diz que o Espírito Santo é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas dando a nós a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus, os gentios, há um protocolo. As vestes nupciais, ele não abre mão. Tem pessoas que acham que chegará aos céus da sua forma, do seu jeito. Não, é necessário as vestes nupciais para entrar no banquete
aonde, né? Aqui é considerado as bodas. Então precisamos refletir muito a respeito disso, porque muitos foram chamados, poucos escolhidos. O ser escolhido depende de mim e de você, de querermos obedecer aos mandamentos, buscarmos a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A própria palavra assim o declara. E continuando, né, nós vamos ver a questão dos tributos. Mais uma vez, né, ele então retirando-se, os fariseus consultaram entre si como o surpreenderia em alguma palavra. Queriam pegar Jesus no pulo, essa é a verdade, né? E enviaram, né, os discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade. Se te importa, com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Olhe só que audácia, né? Jesus, porém, conhecendo a malícia do seu coração, disse a eles: hipócritas, mostrai-me a moeda do tributo. E trouxeram um denário. E ele lhe perguntou: de quem é esta esfinge na inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, admiraram-se, deixando eles se foram. E aí nós vamos ver mais uma vez. Agora chegou a vez dos saduceus. Naquele dia aproximaram dele alguns saduceus para dizer que não havia ressurreição. E lhe perguntaram: mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com uma viúva e suscitará a descendência do falecido. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 25, 5. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendente, deixou sua mulher ao irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, e até chegar ao 7º. Depois de todos esses morreram, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram. E respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casa-se e nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu, né? E aí ele vai falar sobre o grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se no conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e também os profetas. Reunidos os fariseus, interrogavam a Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Respondeu eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Essa declaração está em Salmo 110, 1. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é que ele é seu filho? E ninguém lhe podia responder a palavra, nem ousou alguém, a partir daquele momento, fazer-lhe pergunta. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Curte esse vídeo e compartilha com mais alguém. Deus te abençoe.